na startup a gente tem alguns malefícios, né? No sentido de que, por exemplo, né? Então assim, se os clientes gostaram muito e estão comprando, o primeiro desafio que você tem ali é de dar conta de atender, né? E quando Porque você cresce muito rápido, né, eu costumo dizer que a gente tem até que segurar um pouco a velocidade do crescimento para deixar a startup, respeitar o processo é muito importante, né? Porque não é só você crescer, você tem que crescer e sustentar esse crescimento, crescer e sustentar, crescer e sustentar. olá, sejam bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe e KT Group, que é uma empresa que combina a inteligência de negócio às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o tema Crescer é uma coisa, sustentar é outra. E para isso eu estou recebendo Flávio Azevedo, CEO e co-founder da Guardian RH, advisor e investidor anjo. Flávio, seja muito bem-vindo, obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, José. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Ô Flávio, a gente já trabalhou aí bastante tempo no passado e graças a Deus continuamos aí ativos, né, os contatos aí, e sempre trocando ideias e evoluindo junto, né? E você teve um período muito longo na área executiva e nos últimos tempos você direcionou muito para a questão de startups, de conselho, né? E antes da gente explorar um pouco mais essa questão de startups e conselhos, eu queria que você falasse um pouco desse momento executivo e dessa transição, né, de executivo, pressão, né, de números e metas, né, diferentes do modelo que a gente vivencia num ambiente mais inovador, né, e talvez mais ágil. Acho que você pode falar um pouco disso para a gente começar aqui a nossa conversa. Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que essa transição, Zé, foi uma transição bastante natural na minha carreira. Eu fiquei aí, né, somando mundo ecossistema, vamos chamar assim, ecossistema SAP mais ecossistema TOTOS, né? A gente soma aí quase 30 anos aí de jornada executiva em grandes empresas, liderando grandes times, né? Para você ter uma ideia, na TOTOS a gente tinha mais de 1.500 pessoas ali subordinadas à estrutura, um PNL de 42% aí do faturamento da TOTOS, né? Cuidando de Brasil e mercado internacional. E eu me embebedei, por curiosidade, eh, no conceito de investidor anjo, né, como uma forma de captar aí um investimento, colocar investimento em startups, e fui aprendendo um pouco mais desse mundo, né. Eh, e a Guardia foi eh, uma grande surpresa, porque eu entrei como investidor anjo, comecei a mentorar a Guardia, porque eu já era conselheiro de algumas outras empresas, né, e realmente, para minha surpresa, deu muito certo, né. Que bom. Então, né, tomamos a decisão aí de virar, sair de executivo para empreendedor, e hoje liderando a Guardia RH aqui como CEO. E isso tem quanto tempo, Flávio? Isso tem 2 anos, né, 2 anos e pouco que eu saí da TOTOS, como executivo, e realmente voltei a empreender. Na verdade, o meu primeiro empreendimento foi na parte de franquia. Não sei se você lembra quando eu tinha ali algumas franquias ali de pastéis em Minas, né. Eh, Depois eu fui para a Veta, né, onde eu entrei como sócio da Veta, consultoria SAP, parceiros da Oracle, da IBM também, então também foi feito um exit ali, né, na minha saída, e assim, logo em seguida eu entrei na TOTOS, né. Então já é a terceira vez aí empreendendo, né, e surfando aí esse mar
né, de ondas grandes e maré baixas às vezes, mas a gente tem que ser criativo, né. E fala um pouco dessa virada de chave, assim, quando e como você percebeu que a Guardian, né, enquanto startup ali, valeria o seu investimento, né, financeiro e de tempo, né, porque hoje você atua como CEO, né, então, atua diretamente. Então, como e quando você percebeu essa virada da Guardian para essa dedicação, para a gente entender um pouco desses momentos de crescimento, né? Foi uma avaliação bem criteriosa, assim, a meu ver, porque querendo ou não a gente tem ali, né, como executivo de grande empresa, uma bola de ferro numa corrente que te segura ali por causa dos bônus, PLR, né, incentivos de longo prazo em ações, e querendo ou não, o faz-me rir ali é muito bom, e aquilo te segura bastante, né, e eu acho que eles fazem isso justamente para que você não pense em outra coisa. Claro. Porém, a experiência ali de ter validado alguns modelos de negócio dentro dessas grandes empresas e principalmente ali na TOTVS, né, ter participado de até algumas avaliações, pré-avaliações de M&A e, né, e vendo algumas oportunidades de mercado, eu acho que o conhecimento, a experiência, né, que eu consegui trazer durante esses anos me permitiram avaliar uma oportunidade na Guardia, né. A Guardia é uma solução que faz auditoria e conferência da folha de pagamento, né, uma coisa que todos os ERPs não tratam, de forma integrada, que também é um diferencial. Então, hoje a gente vê no mercado muitas empresas fazendo via TXT ou tentando desenvolver uma IA que plugue no ERP, mas ali a governança, dados sensíveis vão embora, a segurança vai embora nesse momento. Então, foi um estalo, né, muito forte de ver um pain point, uma dor do cliente muito forte, e a gente mentorando, eu já como investidor anjo, vi a Guardia crescendo muito, muito rapidamente. Um ciclo de vendas muito rápido, né, basicamente 3 apresentações aí, a gente consegue, fechar o gol no cliente, né. É uma solução plug and play também, a gente fugiu daqueles projetos grandes de implementação de software, então hoje a gente consegue, subir uma instância do Guardia em 4 horas, basicamente, né. Isso tudo foi acumulando, né, pontos, vamos dizer assim, no score da decisão. E aí quando eu vi que realmente era um pain point, que a gente tinha acertado o mercado e que o mercado estava comprador, né, e aí a gente começou a ver um resultado crescente muito forte. Falei: "Opa, eu acho que está no momento agora de virar a chave e realmente seguir empreendendo", né. Então foi esse aí o ponto de reflexão. Muito bom. Então, assim, a gente pode dizer que a o aumento das oportunidades de vendas e das vendas efetivas são alguns dos pontos que, passaram a uma clareza de que a empresa estava em crescimento e tinha potencial, né. É um pouco do que você identificou da possibilidade do crescimento ali acelerado naquele momento, né. Exatamente, o crescimento acelerado e também eu destacaria a parte de solucionar uma dor real, né, eu acho que esse foi um ponto muito forte também. E aí, e o que que você teve de desafios a partir do momento que você identificou essa oportunidade? Porque, é claro, como startup tem também, como você deu o exemplo, né, dos benefícios de estar numa grande empresa, numa empresa gigante, num exemplo. Na startup a gente tem alguns malefícios, né, no sentido de que, por exemplo, né, então assim, pô, se os clientes gostaram muito e estão comprando, o primeiro desafio que você tem ali é de dar conta de atender, né, porque a startup, em pelo menos vamos dizer assim, que na maioria dos casos, né, se não na totalidade, ela não estará preparada para uma demanda, eh, gigante. Então, quais os desafios que você identificou ali logo de cara, né, nesse processo de crescimento acelerado, e como vocês conseguiram transpor para efetivamente entrar nesse processo e aí,
chegar no momento que vocês estão hoje já de um volume muito alto de clientes, diversas integrações já, em produção, né? Eu acho que são vários, né, Zé? Assim, para uma startup, a gente tem problemas de processo, tem problemas de pessoa, tem a dor do crescimento, ela reflete na startup como um todo, né. Mais forte, né? Então, muito mais forte e vem, assim, igual uma onda batendo em todas as paredes da startup e etcétera. E quando você cresce muito rápido, né, eu costumo dizer que a gente tem até que segurar um pouco a velocidade do crescimento para deixar a startup, o processo respeitar o processo é muito importante, né, porque não é só você crescer, você tem que crescer e sustentar esse crescimento, crescer e sustentar, crescer e sustentar. E o processo e as pessoas, elas têm que acompanhar esse, essa escada, né, esse processo de crescimento. Então, o foco, né, que a gente deu foi no atendimento ao cliente, eu acho que esse é o número um, porque quando a gente passa a colocar clientes para dentro de casa, os desafios crescem, o atendimento tem que ser melhor, a gente tem que automatizar cada vez mais esse processo, né. O segundo é o controle, eu diria, financeiro, né, então para uma startup que não controla os números, realmente a gente pode cair num buraco. O caixa é muito importante nesse momento, geração de caixa. O crescimento, muitas vezes, ele faz você queimar mais caixa do que você tem para crescer, e você tem que saber exatamente o equilíbrio e a ponderação, né, de onde investir. Então fazer escolhas por crescimento dentro de um caixa limitado é muito importante. E o terceiro é você realmente, identificar os talentos da empresa e ter gente boa para, né, que você consiga realmente entregar aquilo que você promete, né. Então, ou seja, diferente de uma empresa grande, que tem eventualmente vários recursos, que você tem que fazer escolhas, desenhar novos processos, quando cresce, etcétera. Na startup, as dores parecem que são mais latentes, assim, né, então você tem que realmente olhar, né, é aquele negócio, né, fritar o peixe ali olhando para o gato o tempo inteiro, para poder sair do outro lado. E que estratégia vocês usaram nesse para cobrir uma parte desses desafios, pensando em termos de estrutura, de processo? Eh, assim, vocês, trouxeram gente do mercado, e aí gente mais ou menos experiente? Como é que foi a estratégia considerando um olho no peixe e outro no gato, né? O fluxo de caixa, tomando cuidado com o caixa e, ao mesmo tempo, precisando trazer gente para atender, né. Então como que vocês, organizaram isso aí, não? No comercial a gente teve que trazer pessoas experientes para poder realmente entregar, né, a gente trabalha, de uma forma bastante consultiva, então a venda nossa ainda é consultiva, né, então eu preciso ter gente boa. Para isso a gente teve que criar um modelo de recompensa, de bonificação muito agressiva, né, então hoje realmente o comercial tem uma remuneração de comissionamento bem agressiva, comparando com empresas do porte da Guardia no mercado. Então esse é um ponto que a gente trouxe Legal. como atrativo. O segundo é o CS, o Customer Success, né, você ter pessoas, não dá para eu ter um Customer Success de analistas júnior ou estagiários, eu tenho que ter especialistas de RH, porque realmente eu preciso ter gente que conheça de RH para fazer o projeto acontecer. Então são pessoas de mercado que foram eventualmente gerentes, né, de grandes clientes, gerentes de RH de grandes clientes, gerentes de CSC, que hoje estão, na parte da entrega, né, fazendo acompanhamento da vida do cliente, tá. Então esse foi um ponto que eu não abri mão, a gente realmente teve que investir nisso, né, foi uma estratégia super bem tomada, assim, na minha visão. Hoje o NPS da Guardia está em 91%, Muito legal. então você vê que realmente foi uma decisão bastante acertada. Por outro lado, a gente também teve que profissionalizar essa galera. Então a gente precisava
nivelar essa turma num mesmo, conceito. O que que a gente quer levar para o mercado? Qual que é o recado da Guardia? O que que a gente entrega de valor para o cliente, né? E ali a gente também contratou algumas consultorias de mercado, né. Então, a gente refez todo o processo de, go to marketing com uma consultoria de mercado, a gente fez uma revitalizada no financeiro também para que a gente pudesse ter, né, ferramentas que nos dessem informação em tempo real, né. Então isso hoje, eu diria que a Guardia realmente está num outro patamar, assim, eu diria que é uma startup com processos bem maduros de empresa grande, né. Isso dá um conforto aí para a gente poder tomar uma decisão muito forte. Aí você já trouxe um grande diferencial das startups em geral, né, que é por exemplo, buscar consultorias, né. Então, assim, em geral nas startups não tem orçamento para isso, não tem caixa, não tem, eh, e isso acaba, e é o que acontece com a grande parte das startups que ficam pelo caminho, né. E as poucas que, transcendem esse vale da morte aí, elas têm, que ter tomado atitudes diferentes, né, e esse é um bom exemplo. E poucos casos, assim, a gente vê de um investimento em consultoria, igual você falou, né, no back office, então vocês, pô, se preocuparam de ter indicadores, né, internos do a parte financeira e tudo mais, porque isso tudo faz parte, né, da entrega, não é só o produto em si, né, mas, Uhum. também como que você mede o que está acontecendo, porque algumas startups começam a crescer, começam a vender bem, porém, acham que estão ganhando, que tem uma margem boa, mas na hora que vai ver, no detalhe, não estão vendendo bem, né, e aí, ficam pelo caminho. Acontece muito, né, Flávio? Exatamente. Eu diria que também, transcende, né, se você tem boas pessoas com bons processos, né, o resultado ele vem, né, então é consequência. Um erro grande que eu vejo, assim, de alguns colegas startupeiros aí, é que eles ficam buscando, eh, o resultado a qualquer custo, né. E eu acho que o resultado é consequência de tudo que a gente implementa, né, então eu acho que se você tiver calma, né, e de novo, respeitar o processo do crescimento e implementar de forma constante melhorias, o resultado, ele vem ao longo do tempo. Eu concordo plenamente com você. Também acredito que resultado é consequência. E se você cuidar de tudo, o resultado virá, né? E se não cuidar, o resultado negativo virá também para te Irá cobrar, também. para te cobrar, né? Aí eu queria explorar com você o seguinte: você falou de dados sensíveis e já que vocês estão trabalhando com folha de pagamento, vocês têm os dados dos funcionários, dos colaboradores e os dados do Olerite completo dos colaboradores e tudo mais. Então, o quanto isso é desafiante para vocês e como que vocês lidam e cuidam disso e como que vocês passam para o cliente de vocês a tranquilidade que vocês estão cuidando bem disso. Tranquilo. Não, eu entendo. Isso sempre foi uma grande preocupação da Guardia desde o nascedouro da empresa, né. Então hoje é um ponto bem sensível, qualquer cliente grande ou médio que venha fazer uma análise com a Guardia, a gente passa sempre por uma due diligence de segurança, passa pela TI e etcétera, né. A gente tem hoje 3 bancos como clientes, que são auditados pelo Bacen. Algumas empresas, têm um capital aberto na Nasdaq, então a gente tem que atender IFRS, uma série de coisas. Hoje a gente está na nuvem da Microsoft, na Azure, a gente tem um custo bastante alto para estar num nível mais elevado de segurança lá da Azure, e todos os dados são mascarados, criptografados, que trafegam dentro do Guardian. Então, teve até um cliente nosso que deu um retorno para a gente e falou assim: "Cara, se hackearem a Guardian, estão hackeando a Microsoft", né, então isso foi bem legal. E e isso também não pode ter vazamento dentro da Guardian. Então a gente também sempre se preocupou muito forte com políticas internas. Então a gente tem um DPO interno, né, que faz todo esse trabalho para gente.
baseado, a gente tem a certificação LGPD também, ou seja, a gente tem também essa preocupação da segurança, que é muito importante, não somente para os clientes, mas também internamente dentro dos nossos processos. Então, a gente realmente, aqui, casa de ferreiro, espeta de ferro. A gente realmente tem que Cuidar muito bem praticar disso. aquilo que a gente vende para o cliente, né. E não basta praticar, né, Flávio? Você tem que convencer os seus clientes de tudo isso que você falou aqui, por causa do nível de importância. E LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é novidade no Brasil, né? Tem poucos anos e que é baseada na GDPR, que é a legislação europeia, né? E essa legislação ela traz penalidades, né, traz obrigatoriedades, né? Então, se a empresa tiver algum vazamento, por exemplo, ela tem a obrigação de dar publicidade a isso, dependendo aí dos volumes e tudo mais, tem que acionar a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. E quando a gente fala de dados pessoais, então sempre que qualquer um de nós, enquanto consultoria, software, está trabalhando com dados pessoais, a gente tem essa responsabilidade e não é só a responsabilidade, as consequências, né, por algo que acontecer. E quando o Flávio falou criptografar os dados, na LGPD tem a nomenclatura que é anonimizar os dados, né? Então, se acontecer, por exemplo, no exemplo que o Flávio trouxe, uma folha, um olerite lá vazou, no olerite não vai ter clareza para identificar qual é a pessoa daqueles dados, porque os dados foram anonimizados, né? E somente quem anonimizou consegue descriptografar e entender aquela informação. E as empresas, em geral, grandes e muito grandes, têm processos que, igual o Flávio falou, due diligence, que são processos muito complexos de exigência para que as empresas de software ou consultorias que trabalham com esses dados comprovem que estão, né, com todas as prevenções aí. A gente até teve um episódio aí passado que a gente conversou com a Paula Mota da BHR Seguros, e ela falou bastante aqui do seguro cibernético, que hoje é muito utilizado, né, por empresas, tanto empresa cliente nossa, quanto nós enquanto software house ou consultoria. E o seguro cibernético não é você contratar o seguro, pagar e você está seguro. É você preencher um questionário, uma due diligence, que você diz exatamente como você está e você cumprindo aquilo tudo, acontecendo algo, o seguro vai te ajudar a resolver, né? Porque se você não estiver dentro do que você falou que está cumprindo também, não ajuda. Então esse é um ponto muito sensível, principalmente para quem trabalha com dados sensíveis unicamente, né, ou pelo menos prioritariamente, como é o caso da Guardian, que trabalha com dados de folha, e aí como quem trabalha com dados de saúde, né, principalmente, também são dados, e aí muito mais sensíveis, né. Então isso aí é muito legal saber que vocês têm um trabalho forte nisso, e DPO é o encarregado de dados, é a pessoa que cuida disso na Guardian, e que as empresas sérias e cuidadosas seguem a legislação e nominam ali o DPO, né? Então, muito legal isso aí, Flávio. Eh, eu queria te perguntar também, assim, nessa questão do crescimento, junto com o crescimento de vocês, veio a necessidade de vocês integrarem com outros sistemas, porque à medida que vocês começaram, como qualquer startup, vocês começaram ali com um ou outro, à medida que tem um cliente, tem um case e tudo mais. E aí chegou um momento que vocês começaram a crescer, a ter muita apresentação, né? E aí chegar no ponto de ter mais vendas e tudo mais, e com certeza veio a necessidade de vocês integrarem com alguns sistemas. Então, como que foi isso, né? O aspecto tanto de parceria, de negociação comercial, quanto técnico, dificuldades e facilidades aí para do que vocês tiveram nesse processo para ajudar aqui a gente entender um pouco mais algumas dificuldades que existem e como passar por elas. Maravilha, bom ponto, Adriano. Assim, a gente, basicamente, quando eu entrei como investidor anjo, né, lá atrás, a Guardian tinha uma integração nativa somente com RM Sistemas, que é um dos softwares da TOTVS. E um dos pontos que eu comentei quando eu coloquei o investimento foi: "Cara, a gente precisa ter um software agnóstico",
né, que ele consiga se conectar com várias soluções de mercado. Então, o primeiro passo foi a gente se conectar com todos os outros, né, que era a DataSul e Proteus da TOTVS, né? A terceira bandeira foi Sênior Sistemas, né? Então, ou seja, vamos para Sênior também, SAP, LG e Sankhya. Então, hoje a gente tem TOTVS, SAP, LG, Sankhya e Sênior, né? Então, ou seja, isso dá cerca de 70% do mercado de folha de pagamento do Brasil. E, e realmente, assim, isso deu uma escalabilidade muito maior para a Guardia, destravou muita barreira, né? A dificuldade passa sempre por conhecer as tabelas de cada RP, né? Entender o cenário de cada sistema. Então, o diferencial da Guardia é todo o conhecimento especializado verticalizado em RH. Isso nos ajudou bastante na hora da integração, né? O grande diferencial que a gente coloca no mercado, de novo, é que você não precisa extrair nenhum dado para um Excel, para um TXT, para poder subir na nossa plataforma. Isso já acontece naturalmente, né? No caso da SAP, a gente teve um grande diferencial que foi ter passado num programa chamado SAP Innovation Journey, que é um programa da SAP, SAP Labs, né? Um programa mundial. A gente foi selecionado entre as 20 startups, entre 1.500 startups, a gente ficou entre as 20. E lá a gente conseguiu enxergar uma integração nativa entre Microsoft e SAP, uma integração global, um barramento de integração global. Então, isso facilitou demais a nossa integração com a SAP. Porém, a gente sabe que muitos clientes SAP utilizam Z, né? Plataforma completamente customizada em ABAP, né? Principalmente os clientes muito antigos e etc. E ali a gente precisa entender, quando a gente entra, basicamente, tecnicamente, a integração está pronta, mas funcionalmente a gente precisa saber de onde que a gente vai trazer esse dado para tratar ele dentro do Guard, né? Demanda mais Então, esse é um customização, pelo fato do cliente já ter muita customização, consequentemente na integração. exatamente. Então, eu diria que é uma adaptação à integração que já tem. Por outro lado, para quem já é cliente Proteus, TOTVS e etc., RM, a gente consegue subir uma instância da Guard em 4 horas, tá? Então, realmente é uma solução mais plug and play, né? No caso da Sênior, também a gente consegue, às vezes a gente se depara com alguma customizaçãozinha que a gente precisa adequar, mas são projetos no máximo, assim, na maioria dos casos de 1 mês, né? Onde você consegue realmente ter o software full para o cliente, né? O cliente treinado, as tabelas mapeadas e realmente entregue, tá? Você deu o exemplo desse programa do SAP Labs aí, vocês participaram de outros programas de aceleração e você pode comentar um pouco, basta uma startup querer ou como ela tem que se preparar para ela participar de um processo de aceleração e exemplos de sucesso e insucesso nessas situações aí, seja vocês com a Guardian ou seja alguma startup que você, mentorou ou que você teve, conhecimento, se você puder citar alguns exemplos de como funciona o processo e alguns alertas nesse sentido, por Claro, favor? sem dúvida. A gente teve no início da Guardia, a gente participou do Orb Connect, né? Que é um hub digital patrocinado ali pelo Inter, Localiza, MRV, entre outras empresas, né? O MVP da solução foi realizado dentro da Localiza, um grande cliente nosso, é cliente da Guardia até hoje. Na época tinha 7 mil vidas, hoje a gente gerencia 25 mil vidas na Localiza. O segundo grande cliente nosso foi o Banco Inter, também que veio do Orb. Então, ou seja, a gente conseguiu 2 clientes e a gente conseguiu validar o produto junto com esses 2 clientes. Então, o MVP foi construído com Localiza e Banco Inter, Muito legal. né? Então, só No daí a gente no já processo com o Orbi? no processo com o Orb, no processo com o Orb, a gente ficou incubado, basicamente no Orb a gente só ficou incubado e a gente teve essas conexões lá dentro, a oportunidade de se conectar com grandes marcas do mercado.
A gente participou do programa entre Sebrae e BHTech chamado Conexões, que são já para startups em tração, né, não são startups em growth, mas e sim já tracionando, né, com MVP já validado, produto já validado, e o Conexões é um programa que fala exatamente o que o título recomenda: te conectar com o mercado. Então, eles abrem muitas portas, né? Portas em clientes, em ecossistemas, em editais, portas com toda o stack tecnológico ali da Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde você consegue ter acesso a estagiários, por exemplo, de tecnologia que você queira contratar, desenvolver projetos juntos. Então, ou seja, realmente foi um programa diferenciado também. E o terceiro que a gente participou, que a gente está, é o SAP Innovation Labs, né? O SAP Innovation Labs é um programa da própria SAP, onde ela busca conectar soluções de mercado que complementam o portfólio da SAP, né? Então a gente está nesse programa, agora a gente já está basicamente validado com alguns grandes clientes que já apostaram na Guardian, e provavelmente em breve a gente pode ter a possibilidade de ser um parceiro homologado da SAP, onde a próprio ecossistema da SAP pode revender nosso, né, os nossos produtos. A gente também tem uma parceria, né, a gente é parceiro homologado da Senior Sistemas. A Senior hoje revende o nosso software, né, para a base de clientes deles. Então isso dá um alcance também muito grande para a gente. É, e a gente também criou, Zé, um modelo de Finder no mercado. Isso também nos dá uma abrangência muito grande. Então, hoje a gente tem aproximadamente 40 clientes também que indicam a Guardia para os seus clientes. Isso também traz muita receita para a gente, tá? Então, ou seja, participar de programa realmente faz total sentido para a startup. A startup tem que ser vista, tem que ser conhecida, né? E muitas vezes o empreendedor fica tentando fazer tudo sozinho, sendo que você tem instituições que fazem essas conexões. Então, mas tem que ter tempo, tem que dedicar, tem que fazer com o coração mesmo. É isso aí, é muito legal. Você falou do Orb Conecta, a gente também conversou com a Francis aqui alguns episódios atrás. Recomendo vocês também assistirem depois lá o episódio falando bastante do Orb e de inovação. E Flávio, eu queria que você falasse um pouco MVP, tração e growth, porque nem todo mundo que está assistindo conhece esses termos. Então, comenta, por favor, esses temas que você citou aí. Não, maravilha. O MVP é o protótipo, vamos, né, simplificar, né? Eu tenho uma ideia, criei um protótipo, estou testando isso no mercado. É o produto mínimo viável, né? Traduzindo, né? Que você tem que ter. Então, foi nesse estágio que a gente, né, testou ali com a Localiza e com o Banco Inter, né? Growth é estratégia de crescimento, né? Eu até brinco, eu acho que startup não precisa de muito de dinheiro, ela precisa de cliente, né? Então, para você ter cliente, muitas vezes você tem que investir numa equipe comercial, você tem que investir no marketing, você tem que investir em processos e etc. Então, isso tudo consome caixa e dinheiro do empreendedor, né? Então, você tem que ter uma estratégia muito bem definida de growth. Desenvolvimento de canais, igual a gente desenvolveu o canal de Finder, o canal com a Senior. Então, você também, isso tudo consome dinheiro, e aí você tem que ir priorizando esses investimentos. E tração é quando a startup já está no estágio, né, saindo ali o que a gente chama de scale-up, né? Ela está saindo do modelinho de ser uma startup, né, para virar uma média empresa para o crescimento. Então, ou seja, o momento da atração que eu quis dizer é esse momento aí. Legal. Hoje vocês se caracterizam ainda como uma startup? A gente está nessa transição exatamente agora, a gente já está indo para a média empresa, É né? porque tudo que a gente conversou aqui, eu falei: Tem que fazer essa pergunta, porque de tudo que você falou, você já está saindo desse conceito de startup, né?" Já estamos saindo. Legal, muito bom.
Queria que você comentasse um pouco a sua atuação em paralelo, né, com conselhos e mentorias, né. Então como que é atuar apoiando, né, executivos e empresas, contribuindo, aprendendo, como é que é esse para você, essa atividade paralela à gestão da Guardian, né? Cara, isso para mim é muito legal, porque você, além de doar seu conhecimento, você também aprende muito, né. E hoje eu, né, sou conselheiro de algumas empresas no mercado, fiz um trabalho também, quando eu saí da TOTS ainda estava na Guardia, mas, como CRO da Cellcoin, que é uma infratech financeira hoje, né, empresa grande com faturamento de 350 milhões, recebeu um aporte aí de um fundo de investimento de 600 milhões de reais, então empresa que já está mais do que consolidada, né, como infratech financeira, né. Mas esse modelo, né, de conselho é um modelo, que você fica um tempo, aprende um negócio novo e você começa a trazer também, muito conhecimento para o empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem uma visão de ser meio solitário, de tomar decisões meio que, né, "Puxa, para quem que eu vou perguntar? Para onde que eu tenho que ir?", né. E você ter uma estrutura de conselho que já passou por várias experiências no passado, te dá uma segurança maior, né. Então, por exemplo, hoje eu sou conselheiro lá da Loyal, que é uma empresa né, que desenvolve clube de fidelidade, né, para os clientes. É uma Loyal Tech, que a gente fala, é uma das maiores no Brasil. E ali a gente tem, não só um conselho, a gente tem vários conselheiros, né, que apoiam, né, nas decisões, na decisão financeira, na decisão de growth, como eu falei, na decisão de investimento, de redução, de priorização das coisas. Realmente é um prazer ser conselheiro, assim, a gente aprende demais, muito legal. E tem muita coisa que você aprende, que você traz e eu acabo trazendo para a guarda. Ah, com certeza, E é. aplicando na A gente já conversou aqui também em alguns episódios com alguns conselheiros e a gente participa também, como você participa, de grupos de conselheiros. E eu falo que, assim, um dos maiores aprendizados que a gente tem é interagir com colegas de outras áreas, né? E aí eu uhum. uso como exemplo um diretor industrial, que a gente não trocaria ideias pelo que a gente está trabalhando ali, e que você vê visões totalmente diferentes das nossas, né? Pela nossa experiência, pela nossa forma de atuação. Igual quando a gente conversa, a gente tem muita coisa em comum de tudo que a gente trabalhou e trabalha. Agora, quando você conversa com alguém de uma outra área, o RH, ou a área industrial, ou manutenção, tem muita diferença. E os conselhos trazem essa oportunidade de você interagir com outros profissionais, com outras especialidades, e isso é espetacular. Então, realmente é muito bom. Perfeito, muito bom. Flávio, muitíssimo obrigado por você ter nos atendido aí, a gente ter feito esse episódio de hoje. Valeu demais. Maravilhas, eu que agradeço o convite, sempre à disposição, você é um grande amigo que eu carrego aí durante anos, trabalhamos juntos, né. Muito sucesso aí para todo mundo que está nos assistindo e parabéns pelo podcast, muito legal. Obrigado, eu que agradeço. E para vocês que nos acompanharam até aqui, o José Adriano Talks está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe e KT Group, que é uma empresa que combina inteligência de negócios, as tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Deixe o seu comentário, sua sugestão de tema ou de convidado. Vai ser um prazer interagir com vocês e até o próximo episódio.